Magistério. Livro 1. O Desafio de Ferro, de Holly Black e Cassandra Clare. Capítulo 25. Cal acordou mais uma vez na enfermaria. Como os cristais nas paredes estavam escuros, ele imaginou que possivelmente fosse noite. Estava todo dolorido. Além disso, estava com a sensação de que tinha más notícias para dar a alguém, embora não conseguisse lembrar o que. Suas pernas doíam, e havia cobertores enrolados à sua volta. Estava na cama, machucado, mas não conseguia se lembrar como. Ele tinha se exibido durante aquele exercício com o tronco e tinha caído no rio, levando Jasper, logo Jasper, entre todas as pessoas, a salvá-lo. E havia mais. Tamara, Aaron e Devastação iam uma caminhada pela floresta, mas talvez isso tivesse sido um sonho. Era o que parecia agora. Ao se virar de lado, viu Mestre Rufus sentado em uma cadeira perto da cama, a metade do rosto nas sombras. Por um momento, Cal se perguntou se Mestre Rufus estaria dormindo, até que viu um sorriso curvar a boca do mago. Sentindo-se um pouco mais humano? Perguntou Mestre Rufus. Cal assentiu, e fez um esforço para se sentar. No entanto, à medida que o sono foi se dissipando, todas as lembranças voltaram com força. Mestre Joseph com sua máscara de prata, Drill sendo devorado, Aaron pendurado nas vigas com algemas cortando sua pele, e Cal recebendo a notícia de que tinha a alma de Constantine Maiden dentro de si. Ele deixou-se cair de volta na cama. Tenho que contar a Mestre Rufus, pensou. Não sou uma pessoa ruim. Vou contar a ele. Está com fome? Perguntou o Mestre Rufus, pegando uma bandeja. Eu trouxe chá e sopa. Chá, talvez. Cal pegou a caneca de cerâmica e deixou que aquecesse suas mãos. Tomou um gole para experimentar, e o sabor reconfortante do hortelã o fez se sentir mais desperto. Mestre Rufus tornou a deixar a bandeja de lado e virou-se para estudar Cal com seus olhos encapuzados. Cal segurava a caneca como se ela fosse um colete salva-vidas. Me desculpe perguntar, mas é preciso. Tamara e Aaron me contaram que sabiam sobre o lugar onde Aaron estava sendo mantido, mas ambos me disseram que você ficou lá dentro mais tempo e que esteve em um quarto no qual não entraram. O que você pode me dizer sobre o que viu? Eles contaram sobre Drill? Perguntou Cal, estremecendo com a lembrança. Mestre Rufus assentiu. Pesquisamos o que pudemos. E descobrimos que o nome e a identidade de Drill Wallace, na verdade todo o seu passado, consistiam em falsificações muito convincentes, destinadas a colocá-lo dentro do magistério. Não sabemos qual era o seu verdadeiro nome, ou por que o inimigo o enviou para cá. Se não fossem você e Tamara, o inimigo teria tido sucesso em nos desferir um golpe terrível. E quanto a Aaron, estremeço em pensar no que poderiam ter feito ao Macar. Então não estamos encrencados? Por não me informarem que Aaron tinha sido sequestrado? Por não contarem a ninguém aonde vocês tinham ido? A voz de Mestre Rufus transformou-se em um rosnado. Desde que nunca mais façam nada semelhante, estou disposto a deixar passar esse comportamento tolo de vocês dois à luz do êxito que tiveram. Parece bobagem discutir sobre como exatamente você e Tamara salvaram nosso Macar. O importante é que vocês o salvaram. Obrigado. Agradeceu Cal, na dúvida se estava sendo repreendido ou não. Mandamos alguns magos até a pista de boliche abandonada, mas não sobrou muita coisa por lá. Algumas gaiolas vazias e equipamentos destruídos. Havia um cômodo grande, que era uma espécie de laboratório. Esteve nesse cômodo? Cal assentiu, engolindo em seco. Aquele era o momento. Abriu a boca para dizer as palavras. Mestre Joseph estava lá. E me disse que eu sou o inimigo da morte. Mas as palavras não saíam. Era como se ele tivesse parado à beira de um penhasco, e tudo em seu corpo o incitasse a se atirar, mas sua mente não permitia. Se repetisse o que Joseph tinha dito, Mestre Rufus o odiaria. Todos o odiariam. E para quê? Mesmo que ele tivesse sido Constantine Maiden um dia, não se lembrava de nada. Ele ainda era Kellon, não era? Ainda era a mesma pessoa. Ele não se tornara mal. Não desejava prejudicar o magistério. E o que era uma alma, afinal?
Ela não lhe dizia o que fazer. Ele podia tomar as próprias decisões. Sim, tinha um laboratório com muitas coisas borbulhantes e elementais nos nichos que iluminavam o lugar inteiro. Mas não havia ninguém lá. Cal engoliu em seco, preparando-se para a mentira. Seu coração disparou. O lugar estava vazio. Mais alguma coisa? Indagou Mestre Rufus, estudando Cal intensamente. Algum detalhe que acredita que possa nos ajudar? Qualquer coisa, por menor que seja? Havia dominados pelo caos, respondeu Cal. Muitos. E um elemental do caos. Ele me encurralou dentro do laboratório. Mas foi aí que Eron e Tamara entraram pelo telhado, então... Sim, Tamara e Eron já me contaram da sua impressionante façanha com o anúncio luminoso. Mestre Rufus sorriu, mas Cal podia ver que ele ocultava sua decepção. Obrigado, Cal. Você se saiu muito bem. Cal assentiu. Ele jamais se sentira tão mal. Lembro que, quando chegou ao magistério, você me perguntou várias vezes se poderia falar com Alastair, disse Mestre Rufus. Eu nunca atendi, formalmente, ao seu pedido. Ele disse isso com a ênfase que fez Cal enrubescer, e se perguntasse, finalmente, agora, ele ia se encrencar por ter invadido a sala de Rufus. Mas vou atendê-lo agora. Ele pegou um globo de vidro na mesinha de cabeceira e o entregou a Cal. Um pequeno tornado já girava ali dentro. Acredito que você saiba como usá-lo. Então se levantou e andou até a extremidade oposta da enfermaria, as mãos unidas atrás das costas. Cal demorou um instante para se dar conta do que ele estava fazendo, dando-lhe privacidade. Cal segurou o globo de vidro transparente e o estudou. Era como se uma imensa bolha de sabão tivesse endurecido no ar, tornando-se sólida e transparente. Ele se concentrou em pensar no pai, bloqueando o pensamento sobre Mestre Joseph e Constantine Maiden, e pensando apenas no pai, no cheiro de panquecas e fumo de cachimbo, na mão de Alistair em seu ombro, quando ele fazia alguma coisa certa, do pai explicando meticulosamente geometria, a matéria que Cal menos gostava. O tornado começou a se condensar e tomou a forma de seu pai, vestido com jeans manchado de óleo e camisa de flanela, os óculos no alto da cabeça, uma chave inglesa em uma das mãos. Ele deve estar na garagem, trabalhando em um de seus carros antigos, pensou Cal. O pai ergueu os olhos, como se alguém tivesse chamado seu nome. Cal? Disse ele. Pai, respondeu Cal. Sou eu. O pai pousou a chave inglesa em algum lugar, o que a fez desaparecer da imagem. Ele girou no mesmo lugar, como se estivesse tentando ver Cal, embora fosse evidente que não podia. Mestre Rufus me contou o que aconteceu. Fiquei muito preocupado. Você foi para a enfermaria? Ainda estou aqui, disse Cal, e em seguida acrescentou. Mas estou bem. Fiquei um pouco machucado, mas estou legal. Sua voz saiu fraca, até mesmo para os próprios ouvidos. Não se preocupe. Não posso evitar, disse o pai, rispidamente. Ainda sou seu pai, mesmo que você esteja longe na escola. Ele olhou ao redor e depois encarou Cal, como se pudesse vê-lo. Mestre Rufus disse que você salvou o Macar. Isso é incrível. Você fez o que um exército inteiro não pôde fazer por Verity Torres. Eron é meu amigo. Acho que a gente o salvou, mas foi por causa da amizade, não porque ele é um Macar. E a gente não sabia contra o que ia lutar. Estou contente por você ter amigos aí, Cal. Os olhos do pai estavam sérios. Pode ser difícil ser amigo de alguém tão poderoso. Cal pensou na pulseira, na carta enviada por seu pai, nas milhares de perguntas sem respostas que tinha. Você era amigo de Constantine Maiden? Ele queria perguntar, mas não podia. Não agora. E não com o risco de Rufus escutar. Rufus também contou que um dos outros alunos do magistério estava lá. Continuou seu pai. Alguém trabalhando para o inimigo. Drill. Sim. Cal balançou a cabeça. A gente não sabia. Não é culpa sua. Às vezes as pessoas não mostram seu verdadeiro rosto. O pai suspirou. Então, esse aluno, Drill, estava lá. Mas o inimigo não. Não existe inimigo. Todos esses anos você vem combatendo um fantasma. Uma ilusão que Mestre Joseph queria que você visse.
Mas não posso contar isso, porque se o inimigo não é Constantine Maiden, então quem é ele? Acho que a gente não teria conseguido escapar se ele tivesse lá, argumentou Cal. Acho que tivemos sorte. E esse Drill? Ele não disse nada a você? Como assim? Alguma coisa sobre você? Respondeu o pai, com cautela. É estranho o inimigo deixar um Macar capturado protegido somente por um aluno. Tinha um monte de dominados pelo caos também, explicou Cal. Mas não, ninguém me disse nada. Eram apenas Drill e os dominados pelo caos. E eles não falam muito. Não. O pai quase deu um sorriso. Não falam mesmo, não é? Ele tornou a suspirar. Sinto falta de você aqui, Callum. Também sinto sua falta. Cal sentiu a garganta apertar. Vejo você quando terminarem as aulas, disse o pai. Cal assentiu com a cabeça, sem confiar na voz, e passou a mão pela superfície do globo. A imagem de seu pai se desfez. Ele ficou sentado, olhando para o dispositivo. Agora que não havia nada dentro dele, podia ver um pouco de seu reflexo no vidro. Os mesmos cabelos pretos, os mesmos olhos cinzentos, o mesmo queixo e nariz ligeiramente pontudos. Tudo era familiar. Ele não era parecido com Constantine Maiden. Era parecido com Callum Hunt. Eu fico com isto, disse Rufus, pegando o globo de sua mão. Ele estava sorrindo. É provável que você fique aqui um dia ou dois, para descansar e se curar totalmente. Enquanto isso, há duas pessoas que estão esperando muito pacientemente para vê-lo. Mestre Rufus foi até a porta da enfermaria e a escancarou. Tamara e Aaron entraram correndo. Estar na enfermaria porque você se feriu ao fazer algo incrível era totalmente diferente de estar na enfermaria porque fez uma burrice. Os colegas iam visitá-lo o tempo todo. Todos queriam ouvir a história vezes sem conta. Todos queriam ouvir como os dominados pelo caos foram assustadores e como Cal enfrentara um elemental do caos. Todos queriam ouvir sobre o anúncio luminoso rompendo o telhado e rir na parte em que Cal desmaiou. Gwenda e Célia levaram para ele barras de chocolate que receberam de casa. Rafe levou um baralho e eles jogaram cartas sobre os cobertores. Cal nunca se dera conta de quantas pessoas no magistério sabiam quem ele era. Até mesmo alguns dos alunos mais velhos passaram para vê-lo, como a irmã de Tamara, Kimia, que era super alta e tão séria que assustou Cal quando lhe disse que estava muito contente por Tamara tê-lo como amigo. E Alex, que levou um saco das balas de goma favoritas de Cal, e o avisou, rindo, que toda essa coisa de herói estava pegando mal para o restante da escola. Até Jasper o visitou, o que foi extremamente embaraçoso. Ele entrou, parecendo nervoso, e puxando o cachecol de cachemira esfarrapado que usava por cima do uniforme. Trouxe um sanduíche da galeria para você, disse ele, entregando-o a Cal. É de líquen, claro, mas o gosto é de atum. Eu odeio atum. Obrigado, agradeceu Cal, pegando o sanduíche, que estava estranhamente quente, o que o fez pensar que provavelmente estivera no bolso de Jasper. Eu só queria lhe dizer, começou Jasper, que todo mundo está falando do que você fez, resgatando Aaron, e eu queria que você soubesse que eu também achei que foi uma boa coisa. O que você fez? E que está tudo bem. Que você tenha ficado com meu lugar com o Mestre Rufus. Porque talvez você o mereça. Então, não estou com raiva de você. Não mais. É um jeito de fazer tudo girar em torno de você, Jasper, disse Cal, que teve de admitir que estava saboreando aquele momento. Certo, disse Jasper, puxando o cachecol com tanta fúria que uma parte dele quase se rasgou. Legal falar com você. Aproveite o sanduíche. Ele saiu meio cambaleante, e Cal se divertiu observando. Percebeu que estava contente porque, ao que parecia, Jasper não o odiava mais. Por via das dúvidas, porém, jogou fora o sanduíche. Tamara e Aaron o visitavam tanto quanto lhes permitiam, jogando-se na cama de Cal como se ela fosse um trampolim, ansiosos para atualizá-lo sobre tudo o que acontecia enquanto ele estava de cama. Aaron explicou como ele se responsabilizara por devastação perante os mestres, alegando que, como Macar, ele precisava estudar uma criatura dominada pelo caos. Eles não gostaram da ideia, mas permitiram, e a partir de então, o lobo seria uma presença permanente no alojamento dos três.
Tamara disse que a maneira como estavam deixando Aaron fazer o que queria iria subir a cabeça do garoto e deixá-lo ainda mais irritante que Cal. Eles falavam e riam tão alto que Mestre Amaranth antecipou a alta de Cal só para ter um pouco de paz e sossego. O que provavelmente foi uma boa medida, pois Cal estava ficando acostumado com a ideia de passar o dia todo deitado, com as pessoas trazendo coisas para ele. Mais uma semana e ele talvez nunca mais saísse dali. 5 dias depois de voltar do complexo do inimigo, Cal retomou seus estudos. Entrou no barco com Aaron e Tamara, um pouco travado. A perna machucada estava quase recuperada, mas ainda era difícil se movimentar. Quando chegaram diante da sala de aula, Mestre Rufus os aguardava. Hoje vamos ter uma atividade um pouco diferente, avisou ele, fazendo um gesto na direção do corredor. Vamos visitar o Hall dos Graduados. Já estivemos lá, confessou Tamara, antes que Cal pudesse cutucá-la. Se Mestre Rufus queria levá-los numa viagem de campo em vez de passar exercícios chatos, era melhor acompanhá-lo. Além disso, Mestre Rufus não sabia que os três tinham estado no Hall dos Graduados, pois na ocasião estavam ocupados se perdendo e fracassando em outra tarefa. Ah, é mesmo? Replicou Mestre Rufus, começando a andar. E o que vocês viram lá? A impressão das mãos de pessoas que frequentaram o magistério antes, disse Aaron, acompanhando. Alguns parentes, a mãe de Cal. Eles passaram por uma porta que Mestre Rufus abriu com sua pulseira e desceram uma escada em espiral feita de pedra branca. Algo mais? O primeiro portal, respondeu Tamara, olhando em volta confusa. Eles não tinham tomado esse caminho antes. Mas não estava ativado. Mestre Rufus passou a pulseira diante da parede sólida e observou enquanto ela tremeluzia e desaparecia, revelando outra sala além. Rufus sorria, para a surpresa do trio. Sim, existem algumas rotas que atravessam a escola e que vocês ainda não conhecem. Eles entraram em uma sala pela qual Cal se lembrava de ter passado quando pensou que estivessem perdidos, com longas estalactites e lama fumegante aquecendo o ar. Ele se virou, perguntando-se se seria capaz de refazer o caminho até a porta que Mestre Rufus tinha acabado de mostrar a eles. Mas, mesmo se pudesse, não tinha certeza se sua pulseira a abriria. Passaram por outra porta e se viram dentro do hall dos graduados. Uma das arcadas parecia turva com alguma substância, algo membranoso e vivo. As palavras esculpidas, prima matéria, brilhavam com uma luz estranha, como se iluminadas de dentro das ranhuras das letras. Ah, disse Cal. O que é isto? O sorrisinho no rosto de Mestre Rufus se transformou em um largo sorriso. Estão todos vendo? Ótimo. Achei que veriam. Isso significa que vocês estão prontos para atravessar o primeiro portal, o Portal do Controle. Depois que passarem por ele, serão considerados magos por direito próprio. E eu lhes darei o metal para sua pulseira, que formalmente lhes confere o status de alunos do ano de cobre. Quão longe vocês chegarão em seus estudos desse ponto em diante vai depender de vocês. Mas acredito que todos os três estão entre os melhores aprendizes que já tive o prazer de ensinar. Espero que deem continuidade aos estudos. Cal olhou para Tamara e Aaron. Eles estavam sorrindo um para o outro e para ele. Então Aaron ergueu a mão, hesitante. Mas eu pensei... Quero dizer, isto é ótimo, mas não deveríamos atravessar o portal no fim do ano? Quando nos formarmos? Mestre Rufus ergueu as 2 sobrancelhas espessas. Vocês são aprendizes. Isso significa que aprendem o que estão preparados para aprender, e que atravessam os portais quando estão prontos, e não depois, e certamente não antes. Se conseguem ver o portal, então estão prontos. Tamara Rajave, você primeiro. Ela deu um passo à frente, muito ereta, e caminhou até o portal com uma expressão de espanto no rosto, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Estendendo a mão, ela tocou o centro, que girava, e emitia um som agudo, recolhendo os dedos, surpresa. E depois, ainda sorrindo, atravessou o portal, desaparecendo de vista. Agora você, Aaron Stewart. Ok, disse Aaron, assentindo com a cabeça e aparentando certo nervosismo. Ele enxugou a palma das mãos na calça cinza do uniforme, como se estivessem suadas. Aproximando-se do portal, ele jogou os braços para o alto e lançou-se no que quer que estivesse além,
como um jogador de futebol americano fazendo um touchdown. Mestre Rufus balançou a cabeça, divertindo-se, mas não comentou de outro modo a técnica de Aaron para cruzar o portal. Callum Hunt, sua vez, disse ele. Cal engoliu em seco e cruzou a sala em direção ao portal. Lembrou-se do que Mestre Rufus dissera quando contou a Cal por que motivo o escolhera como aprendiz. Até o mago passar pelo primeiro portal, ao fim de seu ano de ferro, sua magia pode ser interditada por um dos mestres. Você se tornaria incapaz de acessar os elementos, incapaz de usar seus poderes. Se sua magia fosse interditada, Callum não poderia se tornar o inimigo da morte. Não poderia nem se tornar como ele. Foi isso que seu pai pediu a Mestre Rufus que fizesse, enviando junto a pulseira de Constantine Maiden como um aviso. Parado ali, diante do portal, Cal finalmente admitiu para si mesmo. Tamara tinha razão quando disse que o objetivo do aviso de seu pai não era manter Cal a salvo, era manter as outras pessoas a salvo dele. Aquela era a última chance de Cal, sua chance final. Se ele atravessasse o portal do controle, sua magia não poderia mais ser interditada. Não haveria mais nenhuma maneira fácil de pôr o mundo a salvo do menino, de garantir que ele nunca poderia se voltar contra Aaron, de garantir que ele nunca se tornaria Constantine Maiden. Ele pensou como seria voltar para a escola normal, onde não tinha nenhum amigo, passar fins de semana sob o olhar sombrio do pai. Pensou em nunca mais ver Aaron e Tamara, e em todas as aventuras que os dois viveriam sem ele. Pensou em devastação em seu quarto, em casa, e em como o lobo seria infeliz. Pensou em Célia, Gwenda e Wraith, e até em Mestre Rufus. Pensou no refeitório, na galeria e em todos os túneis que ele nunca exploraria. Talvez, se contasse, as coisas não acontecessem do jeito que Mestre Joseph descreveu. Talvez não interditassem sua magia. Talvez o ajudassem. Talvez até mesmo dissessem a ele que toda aquela história da alma era impossível, que ele era apenas Callum Hunt, e que não havia nada a temer, porque ele não iria se tornar um monstro com uma máscara de prata. Mas talvez não fosse suficiente. Dando um passo adiante, respirando fundo e baixando a cabeça, Cal atravessou o portal do controle. A magia o envolveu, pura e poderosa. Ele podia ouvir Tamara e Aaron do outro lado, rindo. E sem que tivesse intenção, apesar da coisa horrível que estava fazendo, Cal começou a sorrir.